Oi, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou a Eliana HC de Castro, represento o CT Vidas e nós temos feito uma série de lives sobre o desenvolvimento da educação infantil e qual a implicação da ética no desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida. E é uma live muito direcionada a professores, a profissionais da educação. Porém, ela pode ser extensiva até a pais, porque aos pais como um todo, né? Porque ela trata de assuntos muito importantes, muito relevantes para a educação das crianças. E essa live em especial e outras que a gente tem feito, elas fazem parte de um projeto chamado Ser Mais, promovido pelo CT Vida juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos. Então, é um prazer muito grande estar tratando de temas tão relevantes quanto este, né? E para iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre a ética, né? O que é a ética, né? Porque a gente ouve falar tanto sobre a ética e a gente acaba confundindo as coisas, porque nós estamos vivendo um momento onde a gente não tem muito certeza do significado profundo das palavras. E então acho que é bom esclarecer um pouco isso também, né? Em palavras, de uma forma mais simples possível, a ética significa você fazer o bem para o outro, da mesma forma que você deveria fazer o bem para você. E aí, cabe uma pergunta, um questionamento muito importante. é, é, o que eu estou fazendo para o outro é realmente importante para ele? Ou estou agindo de uma forma com uma certa insignificância na formação dele? Isso, quando a gente fala em formação, a gente pensa só em crianças, né, em alunos, mas o ser humano está em eterna, né, em permanente formação. E muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente desconsidera isso, né? Então, aqui no nosso trabalho, a gente vai pensar agora nessa nossa live em como que a ética é importante e faz parte da educação para a vida. O que que é importante? Por que que eu tenho que estar sempre focado? Por que que o professor, o profissional de educação, ele tem que estar focado na ética quando ele pensa em colaborar, em formar os alunos que estão vindo por aí, né? Que fazem parte do cotidiano deles. E é muito gostoso falar disso, porque se a gente vai pensar na ética de uma forma profunda, fazer bem para o outro. Gente, não é muito gostoso saber que você está tendo atitudes que você não prejudica o outro, pelo contrário, você está tendo atitudes que você ajudem muito na formação do outro de uma maneira positiva. Isso é muito bom, isso é muito importante. Te dá uma sensação de paz, de alegria. Assim, o meu papel enquanto professor, enquanto professora, enquanto profissional da educação, é fornecer ferramentas para que aquele aluno, para que aquela criança, para que aquele adolescente se desenvolva de uma maneira mais plena possível. E isso dá realmente uma sensação de paz, de alegria, né, de tranquilidade. Porque o professor não é só exatamente ensinar, né, mas tem um lado dele que é o lado comportamental. Bom, ele pensa, eu ajo eticamente, mas será que no comportamento dele diário ele realmente age dessa forma? Realmente a ética está presente no dia a dia dele? Então, é um trabalho de grandes questionamentos, que nós precisamos saber exatamente se nós estamos indo para o caminho certo ou não. Porque nós temos, o que envolve tudo isso também, é uma herança cultural. Então, nós temos uma ética embutida na nossa educação, que vem dos antepassados, das nossas famílias, dos professores com os quais nós convivemos na nossa infância, na nossa formação. E a gente acaba pegando certos modelos que a gente imagina que são corretos para o nosso dia a dia,
para o nosso trabalho enquanto professor, professora. E muitas vezes a gente acaba tendo um equívoco com relação a isso, porque aquele modelo que eu recebi, que eu considerava muito correto, não é. Às vezes ali tem uma discriminação embutida que pode prejudicar o aluno de alguma forma. Então, é muito importante que nesse processo educacional nós tenhamos muita consciência do que é educar para a vida no sentido ético, né? No sentido do que eu quero melhor para o meu aluno. E é claro que eu quero melhor para mim também, né? E eu quero receber do aluno também o melhor de uma forma ética, né? Mas para isso eu preciso dar, né? Eu preciso aprender a dar aquilo para ele, para que ele tenha consciência, né, de que ele está recebendo e ele pode me devolver da mesma maneira. Eu estou aqui com a Kelly, uma pessoa muito querida, que trabalha conosco, trabalha no CT Vidas, tem uma ótima formação acadêmica. E eu gostaria que a Kelly falasse um pouquinho sobre esse assunto, porque ela tem muita experiência e faz um trabalho maravilhoso, junto com os alunos dela, com a direção do SEI dela. Muito obrigada, Kelly, por você participar da nossa live. Bom dia, Eliana. Eu que agradeço. Bom É dia. um prazer estar participando dessa live com você, desse projeto que é tão importante, né, para todos os nossos professores, alunos, falar desse tema que tem uma grande relevância, né, para nós, educadores, que é a ética. É um tema que eu gosto muito. E é como você falou, né? A ética, ela é o nosso padrão de conduta, né? E as crianças na primeira infância, é nós que ensinamos os primeiros valores para eles, né? Então, o professor, ele sempre vai ser o exemplo, né? De como essas crianças vão aí seguir, né? Nas próximas fases, na vida das próximas fases deles. E a ética, ela realmente traz paz nas nossas relações, né? Ela vai nos ensinar aí a como a gente tratar de forma harmoniosa, né? As pessoas do nosso convívio, respeitando o espaço do outro, respeitando os valores do outro, né? Não impondo apenas os meus valores, mas respeitando aquilo que o outro também sabe, aquilo que o outro também entende, como ele pensa, como ele sente. Então, eu acho que é muito importante isso, principalmente na educação, no meio ambiente, nas nossas relações, cabendo o respeito, o espaço do outro. Então, eu acho que essas crianças, elas precisam, desde cedo, começar a entender um pouquinho desses valores, né? E eu acho que a gente, né, precisa de mais momentos como esse projeto que você está fazendo, essas lives, cursos, para falar sobre isso realmente, porque os nossos professores precisam se aperfeiçoar mais, né? O ser humano, ele não é totalmente ético, mas ele vai se aperfeiçoando, né? Ao longo do caminho, das experiências, do conhecimento. Então, a partir da onde ele parou, ele pode ir recomeçando e melhorando. Eu acredito muito na formação do ser humano e na transformação também do ser humano, como ele pode se transformar aí ao longo da vida e fazer o bem, né? A generosidade, eu acho que ela cabe muito dentro da ética. Quando você faz o bem, você muitas das vezes você nem vai receber o bem de volta daquela pessoa, mas com certeza em algum momento da vida você vai receber o bem de volta. Então, eu acho que no momento em que a gente está vivendo, né, grandes fragilidades, a gente acabou de vir de uma pandemia, tantas coisas que está acontecendo, né, que a gente para e pensa e fala, daqui a pouco começa outra coisa. Eu acho que a gente tem que cada vez mais refletir sobre o nosso próprio código de ética, né? Será que eu estou sendo ética? Será que eu estou sendo justa? Será que eu estou sendo coerente com a minha equipe, com os meus alunos? Será que eu estou tratando todo mundo de forma igual, sem fazer diferença, sem ter preferências? Será que eu estou sendo justa nessa situação?
o que que a minha conduta como pessoa, o que que a minha ação como ser humano vai impactar na vida do outro, vai agir de forma positiva, vai agir de forma negativa, eu vou prejudicar o outro com essa ação. Então, eu acho que são valores que a gente tem que repensar aí cada vez mais para que a gente possa exercer essa ética aí cada vez mais com cidadania, com humanidade, respeitando sempre o espaço do outro e criando essa capacidade de ter boas convivências na sociedade, na educação, com as nossas crianças. Nós somos o exemplo para elas, né? Então, tudo que a gente ensinar para elas nessa fase, elas vão aprender e vão levar para a vida. Eu acredito que a educação infantil ela leva marcas para a vida inteira, são memórias. Então, ela sempre vai lembrar daquele professor, como aquele professor agiu com ela, o que aquele professor ensinou para ela, a forma que ensinou. Então, eu acho que é um momento muito importante. Quando a gente está no ambiente de trabalho, não significa que ninguém é melhor do que ninguém, né? Significa que nós, gestores, por exemplo, né? Não significa que somos melhores do que ninguém, mas significa que cada um tem uma função, uma responsabilidade, uma delimitação independente da posição e da situação, mas que todos somos iguais, né? Então, eu acho que a ética, ela é perfeita em qualquer situação e é realmente para a nossa vida. Kelly, é muito interessante, nossa, bacana mesmo o que você está falando, mostra bastante muita experiência, né? Eu gostaria de saber se você tivesse algum exemplo, por exemplo, para nos colocar. Bom, primeiro eu gostaria de falar com você assim, como que a família fica dentro desse contexto, né? Porque cada aluno traz a experiência que está vivendo com a família. Nos primeiros anos de vida já acontece isso. E quando Sim. vocês, por exemplo, têm alguma dificuldade com algum aluno, ou ele brigou com outro amiguinho, né, com outro aluno, e vocês têm que chamar a família dentro de um contexto ético, como que isso funciona? Quando a gente recebe uma família, né, é igual você falou, tem uma herança cultural, né? Muitas vezes essa família já vem de padrões, de culturas que muitas vezes, né, é um pouco difícil de deles entenderem, né, esse movimento da gente. Recentemente a gente teve uma situação Uhum. onde uma mãe muito querida, né? Só que ela tem um problema de depressão, de doença mesmo relacionado a ela, ao marido. E isso acabou influenciando, né, na criança que veio ter alguns problemas, né, na nossa unidade, com as nossas crianças e tal, e a gente teve que chamar essa família, né, para conversar. Teve problemas relacionado a relacionamento mesmo com as outras Aham, crianças. sim. E a gente chamou essa família, chamamos a mãe para conversar, entender um pouco desse contexto familiar. E nós descobrimos que a mãe, sozinha e com muitas dificuldades, estava sofrendo com depressão, né, há muitos anos, e passando por uma situação também de violência doméstica, com um relacionamento paralelo. E aí, com a autoestima muito baixa. Então, a gente conversando com ela, levantando a autoestima dela, nos colocando à disposição e dizendo para ela o quanto ela era importante, quanto ela tinha uma importância para ela se valorizar, para ela se olhar, se entender mais, ver a importância dela, porque quando a pessoa está com a autoestima muito baixa, tudo para ela acaba, né? Nada faz mais sentido, né? E atrelada a uma depressão ainda, é muito difícil. E a gente conversou muito com ela, fez um trabalho com ela de realmente levantar a autoestima dela, dizer para ela o quanto ela é importante, que o filho dela precisava muito dela. E aí ela aos poucos foi mudando até a forma dela se vestir, dela se comportar, e foi tendo um diálogo mais aberto com o filho, tomou algumas decisões
na vida dela também, que impactaram positivamente na conduta da criança dentro da escola. E aí, quando foi agora, há poucos dias, ela veio conversar com a gente, e muito feliz e muito agradecida também, porque a gente não teve um olhar de julgamento para ela, mas teve um olhar acolhedor, um olhar de estender a mão. E ela disse para nós que ela nunca tinha sido ouvida da forma que nós ouvimos, né? E ela nunca tinha tido alguém que pudesse valorizar tanto ela, enxergar tantas coisas boas e positivas nela, que ela já estava bem assim, desanimada, já estava, não estava realmente tendo um olhar para o filho mais, e ele estava sentindo isso na escola, né? E para ela era só coisas negativas que ela sentia, que ela pensava, e a gente mudou esse olhar dela. Nós mudamos esse olhar dela e ela era uma nova pessoa. Nós procuramos uma ajuda com posto de saúde para uma terapia para ela e foi bem positivo. Hoje ela é uma outra pessoa, assim, e ela é muito grata a nós. Ela fez até uma cartinha de agradecimento agora no Dia dos Professores. Então, isso foi Que muito lindo, gratificante. muito lindo mesmo. Bom, então aí fica claro, né, Kelly, que quando vocês conversaram com essa mãe, tiveram a oportunidade de ouvi-la, de não só ouvir, mas entender as dificuldades, né, que ela apresentava naquele momento, vocês agiram eticamente, Sim, certo? Porque vocês se preocuparam com o bem dela, né? Vocês deram sugestões que pudessem ajudar, né? Ajudá-la no caminho de vida dela. E pelo que sim. eu entendi, ajudou. Ajudou muito. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, a gente tem que chamar a família para falar sobre o comportamento dessa criança, mas a gente para pensar e entender quais foram os motivos que desencadearam esse comportamento, né? O que trouxe essa situação, né? Quais os motivos que levaram a chegar nesse nível de dificuldade, né? Então, ela estava acostumada, como ela relatou para nós, a ser muito julgada, né? Até pela própria família. E a gente mostrou um outro lado, né? O quanto ela pode, o quanto ela é capaz, tanto por ela quanto pelo filho dela. Então, acho que isso foi bem importante. Sim. E fez um bem enorme para ele, né, Kelly? E, E começou a ter a mamãe mais próxima dele, e né? eles chegam bem felizes, ela chega alegre. Ele também mudou bastante, assim, o comportamento dele, porque na verdade tudo que ele estava demonstrando aqui era uma forma que ele queria atenção, né? Ele queria ser enxergado, né? Então foi bem positivo isso. É uma experiência que me marcou muito. É muito, muito, muito bacana, muito legal mesmo. E aí, Kelly, por exemplo, com relação aos colaboradores, né, do local onde você trabalha, do sei onde você trabalha, você poderia nos dizer algum problema que algum colaborador apresentou, professor, professora, e que vocês também conseguiram ajudá-lo, ajudá-la de uma forma ética? Olha, Eliana, é um desafio, né? Lidar Sim, com o ser humano é complexo, né? sempre, sempre. E as pessoas têm dores que a gente desconhece, né? Tem situações que a gente desconhece e é sempre muito delicado. Eu costumo falar que a gente tem que ter sempre um olhar de curiosidade para o outro, né? Porque a gente nunca sabe o que realmente está se passando, né? A gente tem uma colaboradora muito querida, né? Muito, muito, muito especial mesmo. Ela sempre entregou um bom trabalho, sempre agiu de forma muito ética também com os alunos dela. Todos os nossos colaboradores, graças a Deus, eles entendem a nossa cultura de trabalho, a nossa política que é bem humanizada, e com ela não foi diferente. Mas a gente percebeu que durante um tempo ela começou a mudar. Ela ficou bem mais introspectiva, ela começou a se isolar mais, ela começou
às vezes até dá uma resposta meia assim, não tão agradável. E a gente ficou preocupada, né? Porque não era o padrão de comportamento dela. E Sim. nós chamamos ela para conversar, para entender um pouco do que estava acontecendo, né? O porquê que ela tinha mudado o comportamento dela, e a gente perguntou para ela que tinha percebido que algo não estava bem, e se ela queria falar sobre, se ela precisava de ajuda, se ela gostaria de compartilhar conosco o que estava acontecendo. E ela, no mesmo momento, começou a chorar muito e dizer que estava vivendo um processo de luto sem ter tido a perda ainda, né? O pai dela estava na UTI e o médico já tinha desenganado e ela já tinha alguns problemas pessoais com esse pai e isso estava influenciando ela também. Então, ela automaticamente acabou influenciando no trabalho dela. E a gente conversou bastante com ela também e tiramos ela por um período da sala de aula para que ela pudesse ficar melhor, né, se recuperar melhor. E ela nos agradeceu porque ela disse que ninguém tinha perguntado para ela o que estava acontecendo, né, o que ela estava só olhando para ela, mas assim, se afastando dela, né? Ninguém tinha perguntado para ela o que estava acontecendo de fato, e a gente perguntou para ela o que estava acontecendo e acolhemos ela também e tiramos ela por um período da sala e graças a Deus ela ficou bem, melhorou e voltou ao normal dela, como ela sempre foi. A questão com o pai também foi resolvida, mas foi uma situação bem delicada, mas que marcou ela, que ela sempre fala, ela sempre relata isso. E também algumas dificuldades entre colaboradores, eu acho que alguns colaboradores cresceram muito, amadureceram muito a partir da nossa cultura de trabalho, do nosso olhar para o outro, respeitando o espaço do outro, né, o sentimento do outro. Eu acredito muito no diálogo, na comunicação. Eu acredito que o óbvio precisa ser dito. Às vezes você pensa assim, nossa, mas eu não preciso falar isso, não. Eu acho que é ético falar sempre, até o óbvio, porque às vezes as pessoas elas precisam disso, né? E muitas pessoas cresceram, amadureceram, né? Pessoas que tinham uma conduta mais egoísta, menos coletiva, e a gente trabalhou muito com questões de reuniões, de formações, e eu acredito também, Eliana, que tudo parte do nosso exemplo como gestores, né? Quando eles percebem a nossa forma de conduta, de trabalho, eles entendem realmente que o que é uma equipe ética, comprometida, né, responsável. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui, enquanto gestora, coordenadora e diretora, reverberou de forma muito positiva também com o grupo. Algumas pessoas vêm conversar com a gente e falam que é outra pessoa, que aprendeu muito, que repensou valores. E isso para nós é muito gratificante, né? Quando a gente percebe que a nossa conduta ela é um exemplo e uma inspiração para outras pessoas, né? Porque às vezes as pessoas elas vêm de culturas, vêm de outros lugares, vêm de vícios, vêm com manias, e quando ela se depara, né, numa realidade onde as coisas são diferentes, automaticamente quem está aberto a aprender vai aprender também, né? Então aqui a gente teve uma grande mudança comportamental, a qual a gente fica muito feliz em poder ter inspirado essas pessoas e fazer com que elas também se transformassem. Os colaboradores da limpeza que estão fazendo o curso de pedagogia, para a gente Muito bom, muito bom. É foi uma muito. alegria só, né, saber Nossa, disso. muito. As colaboradoras da cozinha também fazendo curso de pedagogia. A gente tem uma mãezinha da prefeitura que trabalha aqui, que também começou a fazer o curso de pedagogia, então eu acho que disseminar o bem, né? Eu acho que bons valores chama bons valores. É. Olha, Kelly, você falou algo muito importante com relação a se preocupar com o outro, né?
se preocupar com o bem-estar do outro. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos um pouco distante disso, né? A gente vê as pessoas mais preocupadas consigo mesmas. É claro que a pandemia, ela deixou uma sequela muito grande, né? Sim, Psicologicamente falando, financeiramente falando, e as pessoas estão tentando se encontrar. Então é compreensível que isso aconteça, né? Só que está tendo, está demais isso, né? tá. Esse afastamento do ser humano de si mesmo está sendo muito visível. E a gente percebe que isso não é bom para ele, né? Sim, Ele tenta, às vezes, resolver de uma maneira mais prática, mais material, mas quando a resolução da situação tem que começar por dentro, né? Ele enxergar qual a melhor forma dele fazer aquilo, dele modificar uma situação que o perturba muito, mas tem que começar psicologicamente pensando nisso, né? sim. Você sabe que quando eu fiz o curso de pedagogia há muito tempo já, eu tive uma amiga, né, uma companheira lá do curso, ela nem fazia parte do meu grupo exatamente. Quando eu fiz presencial o curso. Eu também. Nem tinha online na época. E desculpa, gente, a minha voz não está muito, minha garganta não está muito bem. E, e ela, num determinado momento, isso foi no último ano, inclusive. A mãe dela ficou muito doente, né? E o processo foi bem longo e foi bem lento. E a mãe dela veio a falecer depois, né? E ela perdeu, acabou perdendo muitas aulas, né? E vamos dizer assim que o primeiro semestre praticamente ela quase que havia perdido. E Nossa, ela voltou no segundo semestre após a morte, né, da mãe e ficou lá na sala um pouco sem saber, né? Porque ela estava vivendo uma dor muito grande da perda da mãe, que é uma dor que, nossa, é irreparável, né? A gente demora muito tempo para compreender, né? Para aceitar essa dor, é bem complexa mesmo. Mas, por outro lado, ela também tinha um outro problema, que era, assim, enturmar novamente, porque ela ficou muito tempo afastada. Então, na sala de aula, ela parecia que estava meio perdida, né? E nós tivemos uma professora de direito educacional maravilhosa, aquela professora nos ensinou muito, Zuleika era o nome dela, e, e a Zuleika veio para mim, né, veio para o nosso grupo e falou assim: Olha, eu vou colocar a pessoa aqui, né, não quero ficar falando o nome dela, é, e vocês veem aí o que vocês conseguem fazer, né? Bom, aí eu conversando com ela, eu dei várias dicas, mostrei meu caderno, eu sou do tipo meio organizada, né? Com caderno, com essas ai, coisas. gosta de escrever. Gosto. E mostrei todo o meu caderno para ela, e o que tinha, o que não tinha. E nas aulas de direito, ela começou a ficar mais com o meu grupo, né? E foi muito bacana. E naquele ano ela foi aprovada. Ela conseguiu, sabe, se recuperar, né? E Coisa conseguiu ser aprovada. E depois de um bom tempo, quando eu estava prestando prova para o mestrado, ela apareceu na mesma universidade, né? Eu a encontrei lá. E ela falou, Eliana, nossa, que bom te encontrar. Olha, como você me ajudou naquela época. Você ajudou demais. Eu não consigo esquecer de você. Eu sempre me lembro de você. marcou, né, Eliana? Nossa, eu fiquei tão feliz que eu nem imaginava que eu tivesse ajudado tanto assim, né? Eu fiquei muito feliz de saber que eu tinha essa participação na Porque melhora de vida dela naquele momento difícil. você marcou uma trajetória da vida dela que talvez se não fosse você, ela não teria conseguido, né? Nossa, eu chegava mais cedo na faculdade, ela também, a gente ficava estudando juntas, eu ficava explicando o que eu entendia, né? Então isso ajudou bastante realmente. E eu fiquei muito feliz. E ela Ai, me falando coisa que ela muito, muito boa mesmo. e ela falou, ainda me Perfeito. falando, ainda bem que eu estou tendo a oportunidade de falar isso para você. Terminou o ano da faculdade, naquela época, assim, eu não tinha o teu contato exatamente, ela me contando, né? Naquela época a gente não tinha muito essa coisa de trocar telefone, né?
sim. Né? A gente marcava um horário, né? No dia anterior, olha, amanhã a gente se encontra aqui às 6h30, por exemplo, e era aquilo. Não tinha troca de telefone, de ficar ligando. O contato era mais presencial. E eu acho que a gente sente falta disso, né? Sente, Você sabe, sente. você me contando isso, eu até lembrei, né? Até engraçado, né? Infelizmente, em algumas situações, a gente tem que dispensar alguns colaboradores, né? Mas o nosso padrão de conduta e de ética até nisso influencia. Porque, assim, até as pessoas que a gente, infelizmente, tem que dispensar, elas são agradecidas. Olha que engraçado. A gente dispensou uma colaboradora em uma determinada ocasião, né? Muito boa, uma entrega maravilhosa, mas tinha um comportamento que não, infelizmente, não condizia, né? Tinha entrega, mas não tinha um bom comportamento. Tinha um problema de relacionamento e tal. A gente chamou para conversar várias vezes, tentamos ajudar, né? Não foi nenhuma nem duas vezes, mas infelizmente não deu e a gente acabou tendo que dispensar para não prejudicar o resto do grupo e não comprometer, né? E recentemente ela me mandou uma mensagem e falou assim: Kelly, eu posso passar aí, né, na escola para te ver? Falei, claro, pode sim. Aí ela veio aqui, Eliana, e deu um abraço em mim, deu um abraço na gente, né? Conversou um pouquinho com a gente e falou assim: Eu sinto muitas saudades de vocês, muitas saudades. E aí estavam algumas colaboradoras também, né, matando a saudade dela, e ela falou: Olha, meninas, não é porque eu sou melhor que ninguém, tá, Eliana? É só para exemplificar. Ela falou assim: Olha, meninas, eu sou muito grata a este SEI, a esta instituição, e assim, vocês nunca vão encontrar uma diretora mais ética e coerente do que a Kelly, porque ela foi muito boa comigo. Eu realmente saí porque foi um problema realmente meu, mas ela lutou muito por mim, né? E a falta de maturidade fez com que eu realmente perdesse essa grande oportunidade. E aí eu fiquei com isso refletindo, porque realmente até a ética ela e assim a empatia com o outro, até na hora de você ter uma conversa difícil, de você ter uma ação difícil, ela, né, pode servir como aprendizado. Não é interessante? Sim, Então eu fiquei muito sim. feliz também. Eu acho que foi muito importante esse seu comportamento com ela, porque ela viu o quanto a gente pode fazer bem ao outro. Sim, Mesmo que exatamente. naquele momento tá faltando uma conexão Sim, positiva, vou dizer assim, mas positiva no sentido prático, né? A pessoa está aqui, mas ela não está 100% porque ela está tendo outras dificuldades. De sim, repente, naquele momento, ela quer ir embora. Né? Ela sim, quer seguir um caminho, ela quer fazer alguma outra coisa da vida dela. Até porque ela ainda não sabe, que ela está perdida, né? Ela não é, sabe bem o caminho que ela quer seguir. E aí desvaloriza algo que ela tem de muito bom na vida dela. sim, Então, nesse seu exemplo, ela teve oportunidade de analisar e ver o quanto ela estava sendo respeitada no ambiente onde ela estava. exatamente. Né? Então, ela pode, e com certeza isso vai refletir no comportamento dela futuro, né? Sim, Porque ela vai saber que ela pode fazer o bem para o outro. exatamente, serviu como aprendizado. E eu sempre costumo falar, né, que nós temos uma responsabilidade enquanto gestores, né? A gente impacta positivamente a vida das pessoas, né? Ou negativamente, né? Isso Sim, cabe a nós, né? E eu sempre falo com o meu grupo, eu quero que assim que eu seja alvo de transformação na vida de vocês e que vocês tenham experiências positivas e possam crescer, amadurecer, porque eu acredito que esse é o nosso papel como ser humano. Às vezes a gente se cobra assim, né? Ah, eu não estou ajudando nenhuma instituição de caridade, eu não estou fazendo nada pelo planeta, né? Um exemplo. Mas eu acho que a gente tem essa possibilidade diariamente de fazer o bem para o outro, né? é.
E nós, seres humanos, fazemos parte do planeta, né? Sim, Então, às vezes a pessoa fala em fazer algum benefício, está preocupada com todo esse movimento ecológico que está sim, tendo, mas não vê o outro que está próximo e que precisa de ajuda, sim. né? Então, todos nós, tudo aqui faz parte do planeta, E às né? vezes o que o outro precisa, às vezes é só com um olhar mais cuidadoso, né? Curioso, né? Prestar um pouquinho mais atenção, né? Eu acho que a gente tá faltando isso, né? A Ah, capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente tá muito rápido, né, Eliana? Tá muito dinâmico, tá, muito. tá, em todos os sentidos, né? E aí a gente às vezes acaba sendo ávido em julgar, mas lento em acolher, né? Acho que é Pois é, isso. sim. A gente está dando aqui exemplos, né? Que você falou, olha, eu não sou melhor que ninguém e tal. Agora há pouco você falou isso. Não, nós estamos dando exemplos de vida, de Sim, experiência, sim. né? Que podem ajudar o outro. Não é sempre também que a gente está bem, né? Não, Tem exato. aquele dia que a gente está muito preocupada com alguma coisa e a Sim, gente às vezes fica um pouco isolada, pensando. Nós também temos tudo isso, né? sim, Mas o importante é percebermos que a gente tem muito caminho bom para seguir, né? Que tem sempre uma alternativa e uma alternativa do lado do bem, sim, que isso que vai nos engrandecer. exatamente. Isso é Então, muito importante que você falou, porque assim, acredito que a gente não vai ser 100% o tempo inteiro não ético, mas dá. a gente pode sempre recomeçar da onde a gente parou, né? E ir se É, aperfeiçoando, né? Fazendo esse exercício de reflexão, né? Como que eu é, estou indo, como está sendo o meu comportamento, quais impactos eu estou tendo na vida do outro. sim. Freud, né, disse que o ser humano não é 100%, ele não caminha 100% numa linha reta. Ele dá umas fugidinhas, tem esse momento que ele também não está bem, Sim, né? Então tem pontos de loucura, vamos dizer assim, né? Mas uma tem, loucurinha daquilo, que ele está precisando ficar sim. fora porque ele precisa repensar um pouco mais a vida dele. E nesse repensar, te deixa muitas vezes fora do eixo. E eu acredito, Eliana, que até esses momentos da nossa vida são necessários, né? Sim, para o nosso crescimento Para o pessoal. nosso crescimento, para a gente aprender, para ter uma visão diferente, né? Eu acredito que as experiências ruins elas contribuem muito, né? Acredito que a gente aprende mais com as experiências ruins ainda do que com as Sim, elas são muito dolorosas, boas. né? Mas ela nos obriga, né? Nos obrigam, né? Elas nos obrigam a encontrar um caminho, né? Para resolver aquilo, um caminho positivo. Eu Então, sempre traz uma transformação, né? Traz uma sim, transformação. toda vez que eu estou passando por um momento muito difícil, a gente tem aquele momento de se desestabilizar, né? Mas aí logo eu penso, dou meus 5 minutos de desestabilizar ali emocionalmente, e logo penso, o que que essa situação está me convidando a aprender, né? Eu acho que Sim, quando a gente olha com um olhar de aprendiz para situações difíceis, as coisas mudam, né? E quando a gente também tira do âmbito pessoal, que às vezes a gente pensa, ai, mas por que comigo? Eu não mereço isso, né? E não é sobre merecimento, é sobre experiências que a gente precisa passar. sim. E eu acho que depois que a gente compreende isso, a vida fica mais fácil. Sim. Sim. Olha que bacana que você falou. Ter consciência que a vida é assim, Sim, né? E que nós vamos aprender com a vida, né? exatamente. É ter consciência disso, né? E é importante para o profissional da educação, né? Para o professor, professora, enfim, que ele tenha consciência disso, né?
Sim, que o aluno está vivendo um momento difícil, porque ele também está em crescimento, exatamente. né, mental, psicológico, e como que ele pode ajudar aquele aluno a crescer com essa dificuldade que ele está tendo, né? Sim, Você contou do aluno que a mãe estava com muita dificuldade e sim, que depois, com o tempo, ele foi crescendo, né? Ele ficou sim, muito feliz quando resolveu a questão da mãe. A mãe começou a melhorar, a ficar mais feliz, né? sim, foi Então, muito. ele teve a oportunidade de crescer, né? Crescer no sentido assim, por ficar muito mais feliz para poder Sim, desfrutar de tudo de bom, tudo de melhor que a vida tem para oferecer para ele, né? E estar vendo a mamãe bem é muito, muito gratificante. e acho que é importante a gente, né, ensinar, nós ensinarmos as nossas crianças a entender as emoções delas, né? Porque às vezes a gente, né, inconsequentemente quer reprimir ou quer tomar alguma atitude, né, assim, no sentido de querer já falar com a família, mas é importante entender esse contexto da criança também, né? Como que ela está se sentindo, quais os motivos que fizeram ela ter esse comportamento, e eu acho que é importante esse papel do professor, porque muitas vezes, Eliana, o professor estabelecendo uma conexão com a criança, ela vai confidenciar coisas para esse professor que talvez ela não conte para ninguém. Então, é muito importante o professor ter esse olhar, né, para a criança. A gente tem professores aqui, eles conversam muito com as crianças, dialogam, e eles contam cada coisa, e cria aquela confiança com o professor em sala de aula, né? Então, acho que isso é muito importante. E nós cuidarmos também desses professores, né? Sim, Entender um pouquinho como eles pensam, como eles sentem. Às vezes a gente vê que não está muito bem. Olha, vem aqui, vamos tomar um cafezinho, uma aguinha, sai um pouquinho da sala. Então, acho que isso é muito importante, porque realmente a gente vive, né, uma vida cheia de compromissos, né? A gente tem muitos compromissos, né? Entrega disso, entrega daquilo, e às vezes é normal do ser humano, né? Dar uma, né, estressada, no sentido de sim. É. sobrecarga. Né? E no caso, por exemplo, do professor, né? Vamos falar mais ainda da educação infantil, estar muito atento àquele aluno, né? Que está isolado na sala de aula, pequenininho, né? Com aquela carinha triste. Sim, Como que eu posso ajudá-lo? O que está acontecendo na vida dele que já está sendo tão doloroso para ele, né? sim, Não exatamente. deixá-lo isolado, mas sim trazê-lo para o mundo de uma forma positiva, entender o que está acontecendo com ele, né? Sim, Porque esse aluno vai ser um ser humano amanhã. Então, ele exato. precisa ser visto agora, como ele é agora, para que ele possa melhorar, para que ele possa ter uma vida muito, muito melhor no futuro. Que Eu vai acho que esse é o definir, trabalho da ética, né? exatamente, que vai definir ele, né, nas próximas fases, nos anos de vida, né? Sim. E é isso, minha querida. Acho que a gente já falou bastante. Muito obrigada por você ter participado. Aprendi muito com você. Ah, eu que agradeço e eu que aprendo muito com você, Eliana. Parabéns por sempre estar preocupada com a educação, com o bem-estar dos professores, dos colaboradores. A gente precisa desses momentos, né? Por mais momentos assim, por mais projetos como esse, que eu acho que é através desse movimento que a gente pode transformar, né? É, é. E atrás da frase, né, do Paulo Freire, quando ele diz que a educação transforma o mundo, né? Exatamente. O Com Paulo certeza transforma mesmo. transforma. Tá bom, querida. Muito obrigada e até uma Beijo. próxima. Obrigada, Eliana. Tchau.